Então, gente, ó, vou explicar a vocês como é a atividade aí, certo? Eu preciso que vocês se atentem como é que ela funciona, tá? E é um texto que vai falar sobre argumentos que geram reflexão. E aí é um artigo de opinião que foi publicado em 2017. Nesse site, Observatório da Imprensa, vocês vão ver que é feito um jornal site, certo? E o seu veículo é jornalístico e tem o objetivo de analisar criticamente a atuação dos meios de comunicação. E é o que a gente está vivenciando agora. Ele é escrito pelo jornalista e pesquisador Carlos Castilho. Ele aborda um tema bem contemporâneo, fake news, né? O título do texto, você vai ler o título do texto e levantar uma hipótese sobre o que seriam as slow news. Então, slow em inglês quer dizer algo devagar, slow. Então, qual seria o papel desse fenômeno da slow news diante das notícias falsas? Então, fake news, como é uma notícia falsa, a slow news é algo mais trabalhado, algo mais visto, algo mais investigado, se aquele fato, aquela notícia, aquela reportagem realmente aconteceu, certo? Então ele faz refletir um pouquinho aí das fake news ao fenômeno slow news. Então é escrito por Carlos Castilho, 14 de 1 de 2017. Vocês colocando esse nome dessa reportagem, vocês encontram facilmente na internet, certo? Então, ele vai falar sobre isso. Eu quero que vocês leiam o texto, porque eu vou discutir toda a problemática do texto em outro vídeo, certo? Eu escaneei o livro que eu tenho aqui em casa para que vocês possam ler todo o texto, certo? E aí também ele risca aí alguns nomes e ao lado vocês vão encontrar o seu significado, que é o vocabulário do texto, certo? Mais embaixo vocês vão encontrar texto em estudo. Então eu vou pedir a vocês que respondam essa atividade em relação ao texto, certo? São acho que umas 10 questões, são 11 questões, certo? E aí vocês vão perceber na discussão, eu quero que a gente discuta, eu quero que vocês falem lá no grupo do WhatsApp, pode mandar, é um áudio, eu quero que vocês mandem um áudio dizendo qual é a sua opinião a respeito do texto, o que você acha das fake news, certo? Eu quero um áudio. Vocês mandem um áudio de 2 minutos no máximo. 2 minutos é muito. 30 segundos. Então, o desafio é mandar. Eu vou lançar esse desafio para vocês. Mandar um áudio de 30 segundos para falar sobre o que vocês acham da fake news. Sua opinião a respeito da fake news, certo? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, que eu vou ler essas partes verdinhas que tem aí, ó. O artigo, anote aí, o artigo de opinião é um texto argumentativo no qual o autor, geralmente especialista no assunto a ser tratado, então é uma pessoa estudada, que está falando a respeito de um assunto, defende seu ponto de vista sobre um tema de relevância social para o debate público. Na introdução, que é o início do texto, o articulista, nome dado a quem escreve o artigo, contextualiza o assunto. Então, ele tenta puxar de onde foi que ele tirou esse assunto e evidencia sua posição a respeito do tema formulado uma tese. Então, ele tem uma opinião a respeito disso, que será definida ao longo do artigo por meio de argumentos. Ele vai dizer o porquê da fake news para as slow news. É comum o título do texto oferecer pistas sobre o ponto de vista que será definido no artigo. Então, o título do texto, que a gente pode chamar também de manchete, ele evidencia e diz o que vai se falar no texto,
certo? Seguindo aí, lá embaixo, eu vou falar sobre essa outra parte verdinha, que no todo o desenvolvimento do texto, o articulista apresenta argumentos consistentes para convencer o leitor sobre seu ponto de vista. Então, ele vai tentar convencer você, leitor, a respeito de que há diferentes estratégias para construir uma argumentação, como mostrar relações de causa e consequência, que é quando a gente for revisar nossas orações coordenadas, né? Causa e consequência, o como, o mais, o porquê. Entre os fatos, apresentar argumentos de autoridade, resultado de pesquisas, dados estatísticos, entre outras. Então, no seu desenvolvimento, ele vai falar isso. A escolha dos argumentos depende da tese e de estratégia argumentativa. Vai depender do que ele quer defender. Na conclusão, o articulista encerra seu raciocínio resumindo o que foi apresentado para comprovar a tese definida, como se fosse uma conclusão de tudo que ele falou, certo? Então, são 11 questões, eu quero que vocês respondam, certo? Peço a vocês que sejam minuciosos nas respostas, para deixar de preguiça. Vou pedir a vocês que façam a pergunta e a resposta no caderno, já que vocês não têm o livro, tá bom? Então, gente, essa é a nossa aula de hoje e que na próxima aula, próxima semana, eu vou falar um pouquinho desse texto e dessas questões, tá certo? Então, gente, até logo e fiquem bem. Hashtag fica em casa.